A educação básica abrange a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e, como o próprio nome diz, é considerada a base do processo educacional que pode se estender por toda a vida de uma pessoa. No Brasil, muitas crianças, muitos adolescentes e jovens ainda estão fora da escola e a situação ficou pior com a pandemia. A qualidade da educação também continua sendo um problema em muitas regiões do país e que, pela grande extensão, precisa resolver o problema das desigualdades regionais e sociais. Eu sou Cassiana Tormin e nessa edição do Elas Pautam vamos conversar sobre os desafios da educação básica brasileira. Estão aqui comigo as deputadas professora Gorete, do PDT do Amapá, e Socorro Neri, do PP do Acre, duas educadoras. Sejam bem-vindas, deputadas. Obrigada. Muito obrigada. As senhoras têm muito em comum, são da região norte, são educadoras, foram secretárias de Estado da Educação e estão iniciando o primeiro mandato como deputadas federais. Então, vou começar fazendo uma pergunta para as duas, a mesma pergunta. Como pretendem iniciar o trabalho, né? O que pretendem focar logo de início a partir desses desafios que eu já mencionei e também que as senhoras conhecem, né, a partir do trabalho que tem. Vou começar pela senhora deputada Socorro Neri. É um prazer estar aqui com você, Cassiana, e fazer essa boa conversa sobre a educação, o desafio da educação brasileira, no que se refere à educação básica, ao lado da minha colega, deputada, educadora, que fez um excelente trabalho como secretária de Educação no estado do Amapá, tratando exatamente de uma pauta que é comum a todos nós e que eu penso que deve ser a pauta mais importante do nosso país sempre, né? Que é a que leva a criar estratégias de desenvolvimento socioeconômico, né, para o país, que é a educação. Nós temos já nos reunido e buscado agregar também outros parlamentares, né, numa frente parlamentar da educação, de modo a tratarmos em conjunto das questões que são e devem ser vistas, né, pelo atual governo, pela sociedade brasileira, por esta Casa Legislativa, como questões prioritárias para melhorarmos a educação brasileira. E aí concordo plenamente com o que você já apontou no início, como esses grandes desafios que nós temos e quero muito que a gente possa aqui debater sobre eles, sobretudo que é a questão da qualidade da educação básica e também da educação superior, mas tendo foco aqui hoje na educação básica e ainda um olhar muito atento que precisamos ter para garantir, de fato, a oferta de vagas na educação infantil, sobretudo em creche, à medida em que pré-escola já se alcançou quase a universalização, exceto em alguns locais, né, do nosso país, e olhando também, evidentemente, para essa grande melhoria que precisa ter o ensino médio, né, para questões relacionadas aí e que tiveram muito mais visibilidade agora com a pandemia. Portanto, nós temos hoje aqui um bom tema, né, a debater, olhando, evidentemente, para hierarquizar esses desafios postos, né, à educação brasileira. Deputada professora Gorete, a partir da sua experiência, como que a senhora pretende iniciar o trabalho aí, já com esses desafios aí da educação? Obrigada pela oportunidade, obrigada Cassiana, estar aqui ao lado da Socorro Neri, professora do Acre, deputada federal, é uma honra. Na verdade, a gente já iniciou, né, com algumas frentes, temos, além da educação, outras bandeiras importantes, como a bandeira da Amazônia, mas hoje a gente está debatendo especificamente essa política pública, que é a razão principal do nosso mandato. Eu, particularmente, o mandato já começou com uma frente de acompanhamento à qualidade da escola pública, né? A importância da escola pública. Nós precisamos olhar para a escola, para o chão da escola e ver o que acontece ali para criar instrumentos e formas de melhorar o chão da escola. Também uma comissão externa de acompanhamento à recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes. Depois da pandemia, né, o que nós temos no Brasil é um IDEB, que não necessariamente expressa a realidade, né, de aprendizagem dos nossos estudantes. Inclusive o CONSED tem debatido muito, né, mas enfim, é o que temos.
mas não mostra a realidade. E o Brasil precisa, nós precisamos parar e olhar para essa recomposição, o que foi perdido e como fazer, né, num período o menor possível, fazer com que esses estudantes façam essa recomposição das aprendizagens. E aí nós temos aí o Sistema Nacional de Educação, que é outra pauta extremamente importante, que com certeza eu e Socorro vamos estar fortes apoiando para que seja aprovado urgente, né? O Brasil tem o SUS, o Brasil tem o SUAS e precisa ter um Sistema Nacional de Educação. E vamos aí com debates sobre inovação na educação, com debates sobre financiamento para a educação pública, especialmente da região norte, um financiamento diferenciado. Nós já estamos juntas nessa pauta. Então é isso, Cassiana, muitos temas importantes, né? Dentro da política educacional, muitas frentes importantes que nós precisamos reconhecer os desafios dessa frente, criar frentes parlamentares, criar comissões, criar debates, escutar o CONSED, né, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, escutar a UNDIME, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, e seguir juntas, né, como a professora Socorro Neri disse, construindo políticas públicas que realmente vá garantir a tão sonhada qualidade na educação. Deputada professora Gorete, a senhora mencionou essa questão da defasagem e eu vi uma informação de que entre os 4 estados que têm aí maior defasagem, que eles chamam da aprendizagem na idade certa, né, os que têm pior índice entre os 4 estão Amapá e Acre. E a senhora comentou isso e falou da questão do financiamento e a necessidade de ter um olhar diferenciado para essas regiões onde, né, a defasagem é maior. Como que a senhora espera que seja o tratamento nessa relação entre o governo federal, a União, que detém a maior parte dos recursos, e os entes federados também, nesse governo novo também que está iniciando, né, uma nova gestão no Ministério da Educação? A senhora acredita que é possível manter uma boa relação para resolver esses problemas regionais? Muito, acredito. Estou crente nessa afirmativa. Nós já entregamos uma carta aberta ao ministro da Educação, falando especificamente sobre o financiamento que a gente considera fator amazônico, um financiamento diferenciado para as áreas da região norte, né, para as escolas da região norte, escolas ribeirinhas, quilombolas, indígenas. E nós, acredito que o diálogo, nós pedimos a abertura de um grupo de trabalho do MEC, entre o MEC, o FNDE, os parlamentares que defendem essa pauta, para a gente construir esse financiamento diferenciado. Mas quero fazer uma observação. Eu sou uma defensora do Sistema Nacional de Educação por conta da possibilidade do sistema definir exatamente entre os entes federados quais as responsabilidades de cada um, para que esses entes federados juntos possam chegar lá na ponta e alfabetizar as crianças na idade certa. Eu tô também muito tranquila porque no Amapá nós já instituímos um programa de Estado chamado Criança Alfabetizada, que é o Estado fomentando recursos para todos os municípios. Fizemos uma parceria com todos os municípios e aí vai formação continuada para professor, material didático regionalizado, bolsa para professor formador, premiação para a escola e o ICMS também vinculado, 18% dos 25% vinculado aos resultados da educação. Então nós vamos buscar a experiência exitosa do estado do Ceará, né, com o parque, e desde 2019 implantamos no Amapá. Infelizmente a pandemia veio e atrapalhou tudo, mas eu tenho certeza absoluta que nós iremos lutar para que esse sistema ele se reproduza por todo o país. Nós não podemos ter no Brasil ilhas de excelência, estados que estão maravilhosamente bem, quando a grande maioria não está, né? Então nós precisamos ter todo o Brasil com financiamento, com metodologias, com sistemas de responsabilidades iguais para que a gente possa dizer o aluno da escola pública realmente tem qualidade. Deputada Socorro,
a senhora, eu vou deixar para a Sim. senhora responder. Eu queria Sim. também, emendando Sim. no seu comentário, Sim. eu queria que a senhora, como parlamentar, né, de primeiro Sim. mandato, falasse também da sua expectativa dessa relação política aqui dentro da Câmara, que é uma casa política, que tem visões diferentes, e se a senhora acha que é possível dialogar mesmo com partidos diferentes, pessoas que têm ideologias diferentes, mas para levantar essa bandeira da educação. A sua expectativa sobre isso? A professora Gorete já abordou com muita propriedade, né, essas dificuldades, as chamadas desigualdades regionais, né, no que se refere também às oportunidades educacionais. Nós temos que olhar sempre para a educação e para a grande finalidade dela, que é garantir escola de qualidade, garantir o direito à aprendizagem a todos os estudantes, tendo em vista de que há fatores externos que interferem nesse processo e fatores internos, que nós estamos vindo, né, e somos de regiões do país, acho que a região mais pobre do nosso país, que é a região norte, e região com um grande potencial econômico do ponto de vista, né, das suas riquezas naturais, mas com grandes dificuldades. Daí a importância de se olhar para o que a professora Gorete já havia comentado e uma pauta, né, que eu quero muito também estar junto, fortalecendo, porque ela de fato é necessária, olhar para a região amazônica, para a região norte, com um olhar diferenciado. Nós não temos como vencer e garantir a todos os estudantes da Amazônia educação de qualidade sem olhar para as questões peculiares da região amazônica. É muito difícil fazer chegar a escola de qualidade a estudantes que moram, são ribeirinhos, que moram nos seringais, que moram nesse Brasil profundo, né, que nós temos ali na Amazônia. Ali se tem um custo com transporte escolar, com merenda escolar, com levar professores melhor formados, né, para essas regiões, que precisa ser de fato considerado pelo Ministério da Educação, pelo Sistema Nacional de Educação, que nós vamos trabalhar para fazer agora, né, finalmente finalizar a aprovação aqui na Câmara dos Deputados e depois acompanhar a implementação disso, de modo a termos essas condições, do ponto de vista do sistema, de trabalhar também, amenizando, minimizando esses fatores externos que interferem, né, no processo de aproveitamento dos nossos estudantes. A nossa região é uma região que vem apresentando crescimento na qualidade da educação. Se olhar o último IDEB, nós vamos encontrar, inclusive, que no caso do Acre, por exemplo, nós não tivemos ali, apesar da pandemia, apesar de todas as adversidades advindas da pandemia, sobretudo para esses estudantes, né, de escolas de difícil acesso, que não têm acesso à conectividade, que tiveram ensino remoto muito precarizado, mesmo nesses casos nós tivemos ali melhoria no que se refere a evitar a evasão. A evasão no Acre foi menor do que em outros estados, foi menor do que a média nacional, de modo que é preciso olhar também para o que vem se construindo nesses estados para melhorar a qualidade, né, dos estudantes. E o Fundeb foi fundamental nisso, quer dizer, o Fundeb trouxe um aporte maior de recursos, né? Nós vamos trabalhar agora também para garantir a regulamentação do VAR, que é esse valor aluno ano referência, de modo a garantir que as peculiaridades, os esforços, né, das escolas possam ser vistos e possam ser valorizados, de modo a fazer uma distribuição mais equitativa, uma distribuição que busque incentivar a melhoria, né, da educação. E nós olhamos juntas e buscando trazer também o ex-secretário de Educação do Ceará, que é também deputado federal, e o Dilvan, o ex-secretário de Alagoas, deputado Rafael, numa participação de outros parlamentares, como a Tabata Amaral e tantos outros, que têm esse compromisso de olhar para a educação. Há questões que nós vamos precisar, sim, debater. Há uma discussão muito forte no que se refere a financiamento. Muita gente acha que é preciso garantir mais recursos, né, para a educação. Eu tenho uma visão muito peculiar por ter sido prefeita da capital do Acre, por ter vindo da universidade, onde fui dirigente da Universidade Federal do Acre, por ter sido secretária de Educação do Estado e por ser a minha vivência como educadora, como pesquisadora também na área da educação. De que nós temos sim hoje, com esse grande incremento que teve o Fundeb, nós temos um grande instrumento de financiamento da educação básica pública e nós precisamos agora, de fato, regulamentar melhor
olhar melhor para esses recursos, como é que eles estão sendo aplicados, de modo a garantir que os nossos estudantes aprendam na idade certa, atinjam um nível mais satisfatório de aproveitamento escolar, né? Que a gente possa diminuir a evasão, porque ela de fato causa prejuízo imenso, não só para a vida do estudante, mas também para a sociedade que está investindo e reinvestindo no mesmo estudante, sem que ele tenha de fato o aproveitamento necessário. E precisamos olhar para algumas questões aí, né, que eu gostaria muito que a gente pudesse caminhar um pouco nesse sentido, e vamos trabalhar, né, para garantir melhor valorização dos profissionais, no que se refere à formação inicial e continuada. Tem uma defasagem aí que quem pesquisa nessa área tem apontado. Os cursos, né, de graduação e os cursos de formação continuada precisam estar mais atentos às demandas de formação mais reais, né, que surgem do processo educacional. Nós precisamos olhar para a questão da remuneração, para a questão do ingresso, para a questão de fato de termos uma carreira do magistério mais fortalecida, mais atrativa, né, para buscar atrair mais jovens com maior potencial também para a carreira do magistério. Nós precisamos olhar também para o que ainda falta no que se refere à oferta de vagas, que é a educação infantil. Creche é um grande problema no nosso país, né, no que se refere à expansão de vagas. Nós sabemos que é uma atribuição dos municípios, mas os municípios estão, grande parte deles, grande maioria, sem condições de fazer expansão de oferta de vagas em creche, em razão da lei de responsabilidade fiscal, dessa restrição da lei de responsabilidade fiscal, mas é preciso, porque se tem estudos também que mostram que uma criança que frequenta a creche, ela aproveita muito melhor o processo, né, de escolarização, ela vai muito melhor para a pré-escola e depois para o ensino fundamental. Nós precisamos olhar também com muita atenção, que é onde reside a grande evasão escolar, que é o ensino médio, buscar tornar o ensino médio não apenas uma fase que prepara para o ensino superior, mas uma fase que tem competências, atribuições curriculares, né, de desenvolvimento cognitivo dos estudantes e de atendimento desses desafios do mundo contemporâneo. E olhar para a educação superior. Eu penso que um outro momento para debater educação superior também no nosso país, ele é importante, porque a gente fala muito da educação básica e tem que falar, e é essa ênfase na agenda da educação básica que trouxe a melhoria de tornar o Fundeb um fundo permanente, trouxe mais recursos, e agora caminhando para o Sistema Nacional de Educação, como já disse a professora Goretti, né, definindo melhor as competências entre os entes federados, nós vamos ter condições, sem dúvida, de olhar para esses grandes desafios e buscar articular com o governo federal, por meio do Ministério da Educação, e a gente aqui tem que reconhecer como, eu diria, para mim, um grande alento ver o Ministério da Educação com gente tão talentosa e tão experiente na gestão da educação básica do nosso país, como a professora Isolda, como o próprio ministro, que foi governador do Ceará e que lidou tão bem com a pauta da educação, como outros colegas que estão também em outras pastas, né, importantes ali no Ministério. Portanto, a gente tem, eu penso, né, que nós temos hoje, enquanto parlamento, um Ministério da Educação à altura desse bom debate para olharmos para as políticas públicas do país. Deputada professora Goretti, a questão da tecnologia, vocês já comentaram aqui sobre essa questão do ensino remoto, e não só isso, né, a necessidade mesmo de garantir conectividade a todas as escolas do país, que faz parte também dessa nova educação, e não só pensando na região norte, que é uma região que tem, né, maior dificuldade, né, pela localização geográfica, mas também no país como um todo. O que a senhora defende aí que tem que ser feito para garantir a conectividade de todas as escolas do país? Já está passando da hora, né? A gente já, nos últimos 4 anos, esse debate foi intenso, né? Que anteriormente a esse período da pandemia já deveria haver no Brasil um grande investimento nas tecnologias, em ferramentas digitais para ajudar no processo de ensino-aprendizagem do estudante.
Eu penso que é importante, eu penso que a gente tem que fazer frente, a gente tem que discutir, debater com o MEC, porém eu acho que tem coisas muito, muito, muito sérias que a professora Socorro Nery já falou, que é a evasão escolar, que é a aprendizagem na idade certa, garantir que o estudante aprenda na idade certa, que é a defasagem em idade série, que sempre nós temos aí na etapa do 6º ao 9º ano, muito estudante com defasagem em idade série. Né? O próprio debate sobre o novo ensino médio, né, que tem uma turma defendendo que pare com esse novo ensino médio, comece tudo do zero, né? E outra turma dizendo que não, tem que continuar. E isso eu acho que tem que haver um debate profundo, porque esse novo ensino médio ele não foi construído só por uma pessoa dentro de um gabinete, houve investimento, capacitação, e tudo isso a gente precisa ver. E como a professora Socorro Nery falou também, há uma média de 40% de evasão, né? 38%, 39% de evasão de estudantes no Brasil, de estudantes do ensino médio. Então, é um índice alto, né, é um deputada? índice assustador, assim como é uma tragédia silenciosa a própria escola produzir analfabetos. O estudante fica na escola no primeiro ano, fica na escola no 2º ano, quando vai para o 3º ele não sabe ler e escrever corretamente. Então, esses são debates reais que nós temos que conquistar urgente, até porque a questão digital, ela veio para ficar, ela muda a vida das pessoas, mas o que adianta um jovem saber usar toda forma de ferramenta, ter acesso, se o professor não recebeu a qualificação adequada, na hora adequada, porque há necessidade também de um debate nacional sobre o que de fato é formação continuada. Não é apenas fazer cursos, especializações para professores. Os professores, eles precisam receber formação ao longo do ano letivo para que eles encontrem metodologias ativas que possam ajudar a destravar a dificuldade que o estudante tem na sala de aula para o processo de ensino-aprendizagem. Então, isso são temas muito fortes, muito importantes, e é claro que vamos lutar para que nossas escolas tenham acesso à internet, para que nossos professores tenham acesso, recebam formação para a utilização, né? Uma escola digital, uma escola também rica de saberes, mas penso que tem debates fortes sobre evasão, os problemas que a pandemia trouxe, questões socioemocionais na escola, questão de saúde mental dos nossos estudantes, dos nossos profissionais da educação. Então, eu e Socorro Nery aqui, junto com o Idilvan, junto com o Flávio, Tabata e outros profissionais, outros deputados federais, estaremos com certeza nesse foco, debatendo o que realmente importa para a educação pública desse país. A gente está chegando ao final do programa, passa rapidinho, né? Falar de educação nunca tem fim. Mas eu vou deixar um minutinho para cada uma das senhoras fazer as considerações finais, começar pela senhora deputada Socorro. Eu digo sempre, o privilégio, né, de ser secretária de Educação do Acre por 11 meses, agora no pós-pandemia. Nós estávamos já caminhando, né, saindo daquela fase mais crítica da pandemia, e eu tive ali como uma atribuição, conduzir o processo, iniciar o processo de retomada do ensino presencial. De fato, a pandemia evidenciou desigualdades que são muito profundas, desigualdades sociais, que refletem na educação, desigualdades, inclusive dentro do próprio sistema, com escolas de melhor qualidade do que outras no próprio sistema, mas evidenciou esse atraso que nós estávamos vivendo no que se refere de fato a implementar a conectividade nas escolas, a garantir, a olhar mais para a qualidade, para as condições que favorecem a qualidade do ensino, não é? Esse debate estava meio amortecido e a pandemia evidenciou que nós precisamos fazer e temos buscado fazer. Eu observei nesse período de secretária, todos os estados trabalhando para garantir que os profissionais, de forma infelizmente, atendendo uma emergência, pudessem passar a utilizar recursos tecnológicos de modo a criar ambientes remotos, não presenciais de aprendizagem. Fizemos isso de forma muito aligerada,
atendendo a emergência, mas se colocou como uma grande necessidade. É preciso olhar agora para garantir, de fato, que esses fatores internos ao sistema escolar sejam corrigidos, de modo a que o sistema esteja mais pronto para atender melhor as diferenças dos seus alunos, mas é preciso também que a gente olhe para o que de fora da escola interfere no seu processo, que são as desigualdades sociais do nosso país, que são muito evidentes, perversas, né, que precisam ser superadas. Nós precisamos ter aí um grande programa mesmo, uma grande política de inclusão social, de redução da pobreza, de olhar para o que o país precisa corrigir no que se refere a esse grande déficit, né, social que nós temos. E do ponto de vista aqui da atuação nossa, vai ser sempre essa do diálogo, de usar as nossas experiências, como vindo do executivo, vindo da academia, vindo do chão da escola, tanto a educação básica quanto a educação superior, e fazermos juntos esse diálogo aqui, olhando não apenas para dentro do parlamento, mas para o Ministério da Educação, com a sociedade, com esses organismos que também fazem a boa defesa da educação, de modo a encontrarmos caminhos, né, soluções para esse desafio da educação brasileira que nós aqui enunciamos. Deputada professora Gorete, suas considerações. Agradeço a oportunidade, agradeço a conversa com a Socorro Nery, com a experiência que ela tem, e quero pedir que nossos colegas parlamentares somem forças com todas nós que defendemos a política educacional. Eu estou com a frente em defesa da escola pública e a outra comissão externa de acompanhamento à recomposição da aprendizagem dos estudantes. Já fiz essa escolha de colocar no meu nome, como parlamentar, a professora Gorete, para mostrar a importância do professor nesse país, né, deixar forte isso, né, a profissão professor, precisamos cuidar disso, pedir apoio para todos os parlamentares dessa casa, para projetos importantes que já temos sobre essa questão da política educacional e somar conosco em defesa de uma escola pública de qualidade, de uma escola pública inclusiva, de uma escola pública democrática, onde todos os brasileiros possam ter acesso, tenham o direito de permanecer e tenham o direito de ter sucesso na escola pública. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, deputada professora Gorete, obrigada. Esse programa discutiu os desafios da educação básica no país. Eu conversei com as deputadas professora Gorete, do PDT do Amapá, e Socorro Nery, do PP do Acre. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou por podcast da Rádio Câmara. Obrigada pela audiência e até a próxima.